conhece o filme Anaconda? Olá pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Vocês conhecem a beluga? Ela é também chamada pelo nome de baleia branca. Mas, na verdade, esse nome está errado. Ela é branca sim, aliás bem branca, parece de porcelana, mas não é uma baleia. Na classificação, a família das baleias é chamada de Balenidae. E os animais dessa família não apresentam dentes. Já as belugas, junto com os narvais, estão em outra família, chamada de Tira meu dente Monodontidae. logo, pai. O nome beluga vem do russo, Mas, amor, que significa filho. branco. É chamada também de Amor, canário do mar filho. ou cabeça de melão. Daqui a pouco vou explicar o porquê desses nomes. A beluga tem um corpo bastante diferente se comparado a outros animais marinhos. Elas são bastante atarracadas. Seu corpo é arredondado e tem um estreitamento no pescoço, dando a aparência que a beluga tem ombros. Somente ela tem essas características entre todos os animais do grupo dos cetáceos. Os machos são um pouco maiores que as fêmeas, sendo até 25% mais compridos e encorpados. Eles podem atingir 3,5 metros a 5,5 metros, enquanto as fêmeas medem de 3 a 4 metros de comprimento. Os machos pesam entre 1.100 quilos a 1.600 quilos. Existem registros de machos com até 1.900 quilos, enquanto as fêmeas pesam de 700 a 1.200 quilos. As belugas são classificadas como espécies de tamanho médio entre as baleias dentadas. Atingem esse tamanho máximo somente com 10 anos de idade. Os filhotes recém-nascidos têm 1,5 metro de comprimento, pesam cerca de 80 quilos e são de cor cinza. Eles são capazes de nadar ao lado de suas mães imediatamente após o nascimento. Vivem nas regiões frias do Ártico, por isso possuem uma camada de gordura muito grande, chegando a 40% ou até 50% do seu peso. É muito mais do que qualquer outro cetáceo que não vive no Ártico, onde a gordura é apenas 30% do peso corporal do animal. A gordura forma uma camada que cobre todo o corpo, exceto a cabeça, e pode ter até 15 centímetros de espessura. Funciona como um cobertor, isolando o corpo da beluga das águas geladas, com temperaturas entre 0 e 18 graus. Além de ser uma importante reserva de energia durante os períodos sem alimentação. A maioria das belugas vive no Oceano Ártico, região que engloba parte de países como a Finlândia, Rússia, Alasca, Canadá, Groenlândia e Islândia. Em média, vivem em grupos de 10 animais, mas durante o verão se reúnem formando grupos enormes, que podem ter centenas ou até mesmo milhares de belugas. São animais migratórios, e a maioria dos grupos passa o inverno ao redor da calota de gelo do Ártico. Quando o gelo do mar derrete no verão, elas se movem para estuários mais quentes e áreas costeiras, regiões onde rios desagam no oceano. Algumas belugas não gostam de viajar, não migram por grandes distâncias durante o ano. Estudos atuais demonstram que existem próximo de 150 mil belugas no mundo todo. Outra espécie da família dos Monodontidae é o narval. Somente a beluga e o narval fazem parte desse grupo. Cientistas pesquisaram um crânio que tinha características dos dois animais. Com isso, foi levantada a possibilidade de existirem animais híbridos, ou seja, um cruzamento entre belugas e narvais. Possuem uma audição excelente. Elas escutam 6 vezes mais que nós, humanos. Se o ouvido é muito desenvolvido, a mesma coisa não acontece com a visão, que não é muito boa. Mas acontece uma coisa muito curiosa. Ela enxerga tanto dentro como fora d'água, mas a visão é melhor quando ela está submersa. Alguns estudos indicam que elas podem ver colorido, mas isso ainda não é uma certeza. Não são nadadoras muito rápidas. Frequentemente nadam entre 3 e 9 km por hora
embora sejam capazes de manter uma velocidade de 22 km por hora por 15 minutos. E não saltam da água como golfinhos ou orcas, mas são ótimas mergulhadoras. Elas podem mergulhar a 700 metros de profundidade. Comem diversos peixes e também adoram lulas, polvos e crustáceos. A caça comercial, realizada por baleeiros europeus e americanos durante o século XVIII e XIX, diminuiu muito a população desses animais em toda a região do Ártico. Os animais foram caçados por sua carne e gordura. Os europeus usavam óleo como lubrificante para relógios, máquinas e iluminação em faróis. O óleo mineral substituiu o óleo de baleia na década de 1860, mas a caça desses animais continuou. Em 1863, muitas indústrias usavam couro das belugas para fazer arreios para cavalos e correias de máquinas. Esses itens manufaturados fizeram com que a caça às belugas continuasse pelo resto do século XIX e início do século XX. Entre 1868 e 1911, os baleeiros escoceses e americanos mataram mais de 20 mil belugas em Lancaster Sound e Estreito de Davis. Hoje, a caça às baleias está sob controle internacional desde o ano de 1973. Atualmente, apenas as populações nativas do norte, como os Inuits, também conhecidos como esquimós, é que podem caçar as belugas. Eles sempre utilizaram a carne e a gordura do animal para alimentação, e antigamente também usavam couro para a confecção de caiaques e roupas, e até os dentes para fabricar lanças e diversos artefatos, inclusive como decoração. O número de animais mortos é de 200 a 550 no Alasca e cerca de 1000 no Canadá. Além do homem, as belugas também são caçadas por orcas e ursos polares. Os ursos ficam de tocaia nos buracos das camadas de gelo. Quando uma beluga aparece na superfície para respirar, ele salta com força, usando seus dentes e suas garras. Os ursos arrastam as belugas para o gelo para comê-las. Eles são capazes de capturar grandes animais. Em um documentário, um urso pesando entre 150 a 180 quilos foi capaz de capturar uma beluga que pesava 935 quilos. Como eu disse no começo, as belugas também são chamadas por outros nomes. Canário do mar é porque elas costumam emitir muitos sons, como assobios e grunhidos agudos. Foi por isso que recebeu esse nome, já que esses sons lembram o canto de um canário. Assim como a maioria das baleias que possuem dentes, a beluga tem na testa, bem na fronte do animal, um órgão chamado de melão. Ele é arredondado e é utilizado para ecolocalização. Funciona dessa forma. A baleia emite diversos sons, diversos cliques rápidos sequenciais. Esses sons passam pelo melão e são projetados para frente, viajando pela água até encontrar um objeto. Esses sons se espalham pela água a uma velocidade de quase 1,6 km por segundo, cerca de 4 vezes mais rápido que a velocidade do som no ar. As ondas sonoras refletem os objetos, um iceberg, por exemplo, e retornam como ecos que são ouvidos e interpretados pelo animal. Isso permite que eles determinem a distância, a velocidade, o tamanho, a forma e a estrutura interna do objeto dentro do raio de som. Assim, elas conseguem se orientar mesmo em águas escuras. A ecolocalização também serve para as belugas se comunicarem e para encontrar buracos respiratórios no gelo. Segundo o estudo, a beluga é capaz de imitar a voz humana. O estudo cita um caso impressionante. Uma baleia chamada Nock. Ela confundiu até o mergulhador de um grupo, que ouviu várias vezes a palavra fora, em inglês, e depois descobriu que o aviso vinha de Nock. Dizem que as belugas imitam a voz humana espontaneamente, como se o objetivo fosse bater mesmo um papo com seus cuidadores nos aquários. A beluga
adulta não é confundida com qualquer outro animal marinho, já que sua cor é branca e é única entre os animais. Os filhotes nascem com a cor branca bem acinzentada e quando chegam a 1 mês de idade ficam cinza escuros ou cinza azulados. Começam então a perder progressivamente a cor até ficarem completamente brancos. E ficam cinza escuros ou cinza azulados. Começam então a perder progressivamente a cor até ficarem completamente brancos. Isso acontece com as fêmeas aos 7 anos de idade e com os machos aos 9 anos. A cor branca é para as belugas se camuflarem no gelo do Ártico, evitando o ataque dos predadores. Possuem de 36 a 40 dentes. As belugas não usam os dentes para mastigar, mas sim para capturar suas presas. Elas então os rasgam e os engolem quase inteiros. Assim como as espécies de baleias verdadeiras e os cetáceos, elas possuem um orifício no alto da cabeça chamado de espiráculo. Ele serve para respiração. A beluga puxa o ar por esse orifício. Ele tem uma cobertura muscular, permitindo que seja completamente fechado no momento do mergulho. As fêmeas atingem o auge reprodutivo aos 8 anos e meio de idade e a fertilidade começa a diminuir aos 25 anos. Não existem registros de fêmeas reprodutivas com mais de 41 anos de idade. A gestação é de 12 a 14 meses e meio. Belugas estavam entre as primeiras espécies de cetáceos a serem mantidas em cativeiro. A primeira beluga foi mostrada no Museu de Nova York no ano de 1861. Durante a maior parte do século XX, o Canadá foi o maior caçador e exportador de belugas destinado à exposição. Isso continuou até 1992, quando a caça foi proibida. Desde que o Canadá deixou de ser o fornecedor desses animais, a Rússia tornou-se o maior fornecedor. Belugas são capturadas no delta do rio Amur e nos mares longínquos do país. E então são transportadas internamente para aquários em Moscou, São Petersburgo e Sochi, ou exportadas para nações estrangeiras, incluindo o próprio Canadá. Hoje continua sendo uma das poucas espécies de baleias mantidas em aquários e parques marinhos na América do Norte, Europa e Ásia. Uma contagem no ano de 2006 mostrou que 30 belugas estavam no Canadá e 28 nos Estados Unidos. A maioria das belugas que vivem em aquários são capturadas na natureza, já que os programas de reprodução em cativeiro não tiveram muito sucesso até agora. Um programa muito bacana para salvar as belugas e outras baleias é o turismo de observação de baleias. Esses passeios acontecem no Canadá, por exemplo, e em diversos outros países. Durante a migração, elas são facilmente observadas e chegam bem próximas dos barcos, já que são animais bastante curiosos. E é isso aí, pessoal. Gostaram das belugas? Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades como essa pra vocês. Tchau, turma. Até a próxima. Sim, She opens
bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Eu gostaria de convidar todos vocês que gostam de animais e que acompanham o canal, que se inscrevam também no meu Instagram. Lá eu estou colocando outras informações, outras curiosidades sobre os bichos e sobre a natureza de uma forma geral. Vamos conhecer um animal bem diferente, muito curioso, que aliás poucas pessoas conhecem. A baleia narval, também chamada de unicórnio do mar. Durante a Idade Média, as pessoas acreditavam que as presas das narvais eram, na verdade, os chifres dos lendários unicórnios. Inclusive, que esses chifres tinham poderes mágicos. Em algumas regiões, as pessoas faziam copos e taças com as presas dos narvais. E segundo a lenda, esses copos neutralizavam qualquer veneno que alguém poderia ter colocado na bebida de outra pessoa. Os vikings e outros marinheiros comerciantes do norte vendiam as presas dos narvais com um valor superior ao peso em ouro. Somente depois de muito tempo é que se descobriu que esses chifres não eram de unicórnios e também não eram chifres das baleias, mas sim dentes. Isso mesmo, os narvais têm um dente canino do lado esquerdo superior que cresce e atravessa o lábio. Tem forma espiral, pontiaguda e pode chegar até 3 metros de comprimento e 10 quilos de peso. Ele é oco, mas bastante resistente. Como esses dentes eram valiosos, durante parte do século XIX e XX, os baleeiros priorizaram a caça desses animais e muitos foram mortos. Diferente de muitas espécies de baleias que migram todos os anos, os narvais vivem somente nas águas do Ártico, próximo do Canadá, Groenlândia, Noruega e Rússia. Essas baleias preferem as águas frias das bordas do gelo. Nenhuma espécie de baleia mora mais ao norte que os narvais. São parentes das belugas, de uma família chamada Monodontidae. São baleias de tamanho médio, medem entre 4 a 5 metros e meio. Os machos são um pouco maiores que as fêmeas. Pesam em média entre 800 a 1.600 quilos. Segundo alguns levantamentos, podem viver até 50 anos de idade. Assim como as belugas, elas têm órgãos sensoriais na testa, chamado de melão. Ele funciona como ecolocalização. Os narvais emitem sons que se propagam, atingem um objeto e retornam até o animal. Assim, ela consegue se localizar e se locomover com mais facilidade. Mesmo sendo classificados em gêneros diferentes, são animais que se dão muito bem. Já foram registrados belugas vivendo entre os narvais e narvais vivendo entre grupos de belugas. Inclusive, existem possibilidades raras desses animais cruzarem. No ano de 1990, na Groenlândia, foi encontrado o crânio de uma baleia totalmente diferente de qualquer espécie de baleia que conhecemos até hoje. Esse crânio tinha formações parecidas com as baleias belugas, mas também algumas características parecidas com as baleias narvais. Depois de várias pesquisas, chegou-se à conclusão que era um animal híbrido, um resultado entre o cruzamento de um narval e uma beluga. Gostam muito de comer peixes, lulas e camarões. Os peixes mais pescados pelos narvais são o alabote da Groenlândia, o bacalhau do Ártico e o bacalhau polar. Alguns desses peixes vivem a grandes profundidades. Isso comprova que os narvais podem mergulhar a pelo menos 500 metros de profundidade. Alguns estudos mostraram que elas mergulham até 800 metros de profundidade mais de 15 vezes por dia. E alguns desses mergulhos, as narvais podem chegar a 1.500 metros, 1,5 km de profundidade. É muita coisa. Elas ficam até 25 minutos debaixo d'água, depois sobem novamente na superfície para respirar.
Sua cor é cinza com algumas partes mais acastanhadas. Tem várias pintas espalhadas pelo corpo, com exceção da barriga que é toda branca. Os narvais velhos ficam quase que totalmente brancos. Geralmente se reúnem em grupos com 5 até 20 animais. Esses grupos são formados por fêmeas adultas, filhotes e jovens machos e fêmeas. Mas no verão os grupos se unem, inclusive com machos adultos, formando grupos enormes, que podem ter de 500 até 1000 narvais. Com 6 a 8 anos de idade, as fêmeas já podem reproduzir. A gestação dura 14 meses e os filhotes nascem geralmente entre os meses de junho a agosto. Nasce apenas um filhote, medindo perto de 1,60 m. A mãe alimenta o filho com seu leite, que é bastante gorduroso. Ele fica próximo dela, aprendendo a caçar e a fugir de predadores por até 20 meses. Seus predadores são os tubarões e orcas, mas o principal é o urso polar. Para fugir, os narvais mergulham e ficam vários minutos submersos, esperando que os ursos desistam da caçada. Mas muitas vezes, ao subir para respirar nas fendas e buracos no gelo, os ursos atacam e com sua enorme força abatem os narvais. Uma baleia morta pode alimentar um ou mais ursos por vários dias. Existem registros de grupos de baleias que ficaram presas em áreas que se fecharam com gelo, deixando os animais confinados em pequenos buracos no gelo. Algumas vezes, grupos de resgate com navios corta-gelo tiveram de salvar esses animais, abrindo caminhos entre as grossas camadas de gelo. São dos mamíferos marinhos mais vulneráveis às mudanças climáticas, devido à alteração da cobertura do gelo marinho em seu ambiente, especialmente em seus locais de inverno no norte. No passado, a população de narvais chegou perto de 50.000 animais. Depois de diversos trabalhos de conservação, a estimativa é que existam no mundo perto de 80.000 narvais. Alguns estudos bem otimistas acham que a população pode ser de 170.000 narvais. Alguns povos nativos têm autorização para caçar essas baleias. Por exemplo, os inuits, que utilizam a carne e a gordura para alimentação, o couro para roupas e canoas e os ossos para ferramentas e artesanatos. Existe também algo muito raro que pode acontecer com os machos. Alguns podem ter 2 presas, 2 dentes caninos que saem para fora da boca. Isso ocorre em 1 a cada 500 machos. Outra curiosidade é que 15% das fêmeas também possuem presas grandes para fora da boca. As presas das fêmeas são menores que as dos machos e o formato espiral é menos perceptível. Outra raridade aconteceu no ano de 1684, quando uma fêmea com 2 presas foi capturada. Os narvais não possuem outros dentes, apenas alguns minúsculos, vestigiais. Alguns machos usam os enormes dentes para se exibirem. Parece que estão mostrando quem tem o maior dente. Muitas vezes eles batem as presas como se estivessem lutando com espadas. Os dentes têm muitas terminações nervosas e servem para os animais perceberem as coisas ao seu redor. Recentemente, filmagens realizadas com drones registraram narvais usando as presas para caçar. Eles não espetavam os peixes como se fossem arpões, mas davam golpes fortes nos peixes para atordoá-los, facilitando a captura. Vejam que as enormes e curiosas presas dos unicórnios do mar servem para várias coisas. Para se exibir, para caçar e para percepção, como se fosse o sentido do tato do animal. Com isso, percebemos que tudo tem uma função, tudo tem um porquê existir. E temos muito ainda para aprendermos e descobrirmos sobre a fantástica natureza. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV e divulgue bastante nossos vídeos. Tchau, meus amigos, até a próxima!
animais carnívoros do mundo. Os machos adultos pesam entre 350 a 700 quilos e medem de 2,5 metros a 3 metros de comprimento. Um animal lindo, um mamífero fantástico. Eu vou apresentar para vocês o urso polar. As fêmeas adultas têm aproximadamente metade do tamanho dos machos e normalmente pesam de 150 a 250 quilos, medindo de 1,80 metro a 2,5 metros de comprimento. O urso polar é um dos maiores carnívoros do mundo. Ele disputa em tamanho com o urso Kodiak, que é uma espécie de urso pardo que vive na ilha Kodiak, no Alasca. Algumas descrições dizem que esse urso é maior e mais pesado. Outras dizem que o urso polar é maior. De qualquer maneira, são duas grandes e lindas espécies de ursos. Quando está grávida, as fêmeas podem chegar até 500 quilos de peso. O maior urso polar registrado pesava 1.000 quilos, 1 tonelada. Era um macho adulto caçado na região noroeste do Alasca em 1960. Esse animal media em pé 3,39 metros. A altura do ombro, que é a cernelha que nós chamamos de urso polar adulto, quando apoiado nas 4 patas, é de 1,22 m a 1,60 m. Todas as espécies de ursos têm a cauda curta, sendo que o urso polar é o que tem a mais curta entre todos. Ela alcança somente 7 a 13 centímetros de comprimento. Comparado com seu parente mais próximo, o urso pardo, o urso polar tem o corpo mais alongado, com crânio e focinho mais longos. Seus pés são muito grandes e servem para distribuir seu peso no momento de andar na neve ou no gelo fino. Eles podem medir 30 centímetros em um animal adulto. As almofadas das patas têm pele macia que ajuda na tração do gelo, evitando que o animal derrape. As garras do urso polar são curtas e robustas, em comparação com as do urso pardo. Servem para agarrar suas presas, para correr e para escavar o gelo. Os 42 dentes de um urso polar mostram que ele é um animal carnívoro. Os dentes molares, que são esses laterais aqui mais do fundo da boca, são bem afiados, mais do que outras espécies de ursos. Embora, eventualmente, eles podem comer também plantas, musgos, raízes e algas. Eles possuem uma camada de gordura com até 10 centímetros, também 2 camadas de pelos, uma bastante densa, mais próxima da pele, e uma camada externa de pelos de proteção, que parecem brancos ou dourados, mas na verdade são transparentes e ocos, como se fossem pequenos canudinhos. Outra curiosidade bem legal é que a pele desses animais é preta. Isso tem uma função muito importante para o bicho. Esses pelos ocos, quando preenchidos com ar, ajudam a diminuir a perda de calor do corpo do animal e também faz com que parte da luz solar seja espalhada, resultando em uma aparente coloração branca dos pelos. Assim, a luz solar consegue chegar até a pele devido à transparência dos pelos, e como a pele é escura, o animal se aquece muito bem. Essa transparência dos pelos e aparência branca permite que o urso polar se camufle bem na neve, facilitando o ataque às suas presas. Caso sua pelagem fosse mesmo branca, ela refletiria quase toda a radiação solar, desperdiçando uma boa fonte de energia. Por causa da transparência do conteúdo oco de seus longos pelos e pela alta absorção de radiação ultravioleta pelo corpo do urso polar, por muito tempo acreditou-se que eles possuíam um comportamento parecido com fibra óptica, levando radiação através dos pelos até a sua pele, dando uma ajuda extra no aquecimento. Mas estudos posteriores derrubaram essa ideia, não encontrando fundamento sobre isso.
Mas existem outras curiosidades sobre os pelos dos ursos polares. Eles apresentam em algumas partes do corpo pelos com coloração amarelada e às vezes esverdeada. Vamos entender o porquê disso. Amarelado. Manchas diversas como secreção do corpo, óleo de focas e sujeira do ambiente ajudam o animal a ficar com essa cor. O óleo de foca é o principal responsável pelo amarelado. Ele fica impregnado no corpo do animal enquanto a devora. Quanto mais focas sendo consumidas, mais amarelados são os pelos desse urso. Como os ursos polares trocam de pelo anualmente, geralmente começam na primavera e terminam no verão, a nova pelagem que vai nascendo é normalmente clara e não tem nada de amarelado. Outro interessante fato é que eles são dos poucos animais que não passam por uma mudança de pigmentação quando saem do inverno. Estão sempre brancos, independentemente se a neve do seu território derreteu ou não. Esverdeado. Sempre observou-se que os ursos polares mantidos em zoológicos normalmente adquiriam uma pelagem esverdeada. No final da década de 1970, os cientistas descobriram que algas ocupavam os espaços ocos dentro dos fios longos da pelagem desses animais. Como as algas são verdes e os pelos transparentes, elas ficavam bem visíveis. Essas algas são produzidas em grande quantidade nesses ambientes, quando comparado com o ambiente natural dos ursos polares, devido às maiores temperaturas e acúmulo de resíduos nitrogenados nas águas das piscinas dos zoológicos. Os machos têm pelos mais longos nas patas dianteiras. Esses pelos crescem até o animal chegar aos 14 anos de idade. Serve para atrair as fêmeas. Dá a impressão que o macho é maior, mais saudável, mais forte. Funciona mais ou menos como a juba dos leões. O urso polar tem um olfato muito desenvolvido, sendo capaz de detectar focas a quase 1.500 metros de distância, ou seja, 1,5 km. Elas podem estar até enterradas na neve com 1 metro de profundidade, que os ursos conseguem farejá-las. Sua audição e visão também são ótimas, percebendo animais a longas distâncias. São excelentes nadadores e costumam nadar durante dias. Um registro mostrou que um urso nadou sem parar por 9 dias no frio mar de Bering, por 700 quilômetros. Durante a natação, o urso perdeu 22% de sua massa corporal. Sua gordura corporal proporciona bastante flutuabilidade. Ele consegue boiar bastante. Ele nada da mesma forma que um cão, usando suas grandes patas dianteiras para remar. Podem alcançar 10 km por hora nadando. Eles mantêm uma velocidade média de 5,6 km por hora. Já correndo, ele pode atingir 40 km por hora. Ao contrário dos ursos pardos, os ursos polares não são territoriais. Muitas pessoas pensam que eles são animais agressivos, mas na verdade evitam brigas e geralmente escolhem fugir ao invés de lutar. Quando não estão com fome, raramente atacam humanos, a menos que sejam provocados. Os ataques de ursos polares são quase sempre fatais. No entanto, devido à pequena população humana ao redor do Ártico, que é a região onde os ursos vivem, tais ataques são raros. O urso polar é a espécie mais carnívora na família dos ursos. E durante a maior parte do ano, ele caça focas, principalmente as focas aneladas e as focas barbudas. O Ártico é o lar de milhões de focas, que se tornam presas quando aparecem buracos no gelo para respirar ou quando descansam em blocos de gelo. Quando caça, ele usa seu excelente olfato para localizar um buraco de respiração de foca. Ele então se agacha e fica em silêncio até que a foca apareça.
Existe uma lenda que os ursos polares cobrem seus narizes pretos com suas patas quando caçam, para se camuflar melhor. Mas não existem provas concretas sobre isso. Os ursos adultos preferem comer a pele rica em calorias e a gordura das focas caçadas, enquanto os ursos mais jovens comem a carne vermelha rica em proteínas. Estudos também fotografaram ursos polares escalando penhascos quase verticais para comer filhotes de aves e ovos. Ursos jovens que se separaram das mães há pouco tempo, mas ainda não ganharam experiência suficiente, tamanho e força para caçar com sucesso as focas, buscam as carcaças de focas mortas e devoradas por ursos mais velhos. São animais bem limpos. Após a alimentação, eles se lavam com água ou neve. Os ursos polares são animais grandes e fortes, mas sua principal presa, as focas, são bem menores que eles. Mas uma outra presa que os ursos adoram, são grandes e se defendem muito bem, as morsas. Uma morsa adulta pode ter até o dobro do peso de um urso polar e tem 2 dentes enormes, que podemos chamar de marfim. Eles chegam até 1 metro de comprimento e as pontas são bem afiadas. A morsa usa esses 2 dentes como espadas para se defender. Um urso polar, quando ataca um rebanho de morsas, ele tenta separar um animal jovem, doente ou ferido. Ele até pode atacar uma morsa adulta, mas é algo muito raro. Como eu disse, eventualmente comem plantas como raízes e algas, mas esses vegetais não são uma parte importante de sua dieta. Com exceção das fêmeas grávidas, os ursos polares são ativos durante todo o ano. Ao contrário dos ursos pardos e os ursos pretos, os polares são capazes de ficar sem comer por vários meses durante o final do verão e início do outono, quando não podem caçar focas, pois as águas do mar estão descongeladas e as focas não precisam respirar em pequenos buracos no gelo. A época de reprodução acontece entre os meses de abril e maio, quando os ursos polares se reúnem nas melhores áreas de caça de focas. Um macho pode seguir os rastros de uma fêmea reprodutora por 100 quilômetros ou mais. E depois de encontrá-la, se envolve em diversos combates com outros machos sobre os direitos de acasalamento. Essas lutas frequentemente resultam em cicatrizes e dentes quebrados. Pesquisadores realizaram testes genéticos em mães ursas e seus filhotes, que revelaram casos de ninhadas que os filhotes têm pais diferentes. Ou seja, as fêmeas têm mais de um parceiro durante o período fértil, o período de acasalamento. Após o acasalamento, ocorre algo muito curioso. A fêmea mantém o óvulo fertilizado no seu ventre em um estado suspenso, ou seja, ele não se desenvolve até a chegada dos meses de agosto ou setembro. Durante esses 4 meses, que é o período de fecundação até o início do desenvolvimento do óvulo, ela passa a comer muito, ganhando pelo menos 200 quilos e muitas vezes dobrando o seu peso. Para dar à luz, ela cava uma toca na neve. O formato dessa toca tem um túnel estreito que leva para 3 câmeras. Eu vi uma toca artificial no Parque SeaWorld, em Orlando, que mostra o formato dessa construção. Na toca, ela entra em um estado dormente, semelhante à hibernação. Durante esse período, ela não dorme direto, acordando várias vezes. Mas seus batimentos cardíacos diminuem para 46 a 27 batimentos por minuto. Mas sua temperatura corporal não diminui durante esse período, como seria normal em um mamífero típico em hibernação. Entre os meses de novembro e fevereiro, os filhotes nascem, e pesando menos de 900 gramas. Mãe ursa e seus filhotes permanecem na toca até meados de fevereiro a abril. Durante esse tempo, a mãe amamenta seus filhotes com seu leite rico em gordura. No momento em que a mãe abre a entrada da toca, seus filhotes já estão bem crescidos e ganharam muito peso, chegando a 10 ou até 15 quilos. Por cerca de 12 a 15 dias, a família passa o tempo fora da toca, permanecendo nas redondezas. A ursa procura alguma comida por perto, enquanto os filhotes se acostumam a andar e a brincar. Depois
Após esse período, eles começam a longa caminhada por diversas regiões de caça, onde a mãe ensina seus filhotes a capturar focas. Raramente vivem mais de 25 anos de idade. Os mais velhos ursos selvagens registrados tinham próximo de 32 anos. Já em cativeiro, o recordista em idade foi uma fêmea, que morreu em 1991 com 43 anos de idade. E é isso aí, pessoal. Gostaram do urso polar? Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Todas as semanas eu vou trazer muitas novidades e curiosidades como essa pra vocês. Tchau, turma. Até a próxima.